Olá! O carbono é um elemento com o poder de mudar o destino do nosso planeta. Às vezes ele se mostra como um herói e em outras, como um vilão bem vilanesco da natureza. Com a habilidade única de ser a espinha dorsal dos seres vivos em nosso planeta, ao mesmo tempo que representa uma das maiores ameaças para o nosso futuro. No vídeo de hoje, vamos explorar as características do carbono e ver suas faces como um super-herói e um vilão da natureza. Como ele sustenta os seres vivos, mas também ameaça nosso futuro. Assista esse vídeo até o fim e descubra como esse elemento essencial pode mudar o rumo da nossa existência. Mas antes, te convido a já deixar sua curtida nesse vídeo para incentivar o meu trabalho e também te convido a se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar de perto as novas publicações e outras ações que rolam aqui no Fortalecendo o Saber. Carbono, um super-herói e um vilão da natureza. O carbono tem uma relação intimamente ligada à Terra, sendo ao mesmo tempo um herói que ajuda a sustentar os seres vivos e um vilão que ameaça o equilíbrio ambiental. Suas características são fascinantes, repletas de contrastes e possibilidades, mas também de perigos. Ele é um personagem multifacetado da natureza, com pelo menos dois lados, um sustentador e outro destruidor. Talvez você nunca tenha parado para pensar profundamente sobre o carbono, mas ele está literalmente, em todos os lugares, em todas as formas de vida e em praticamente tudo que nos cerca. Mas o carbono também tem se tornado uma grande ameaça aos seres vivos, quando está em excesso na atmosfera, compondo principalmente o gás carbônico. Vamos agora explorar o seu lado positivo. Um super-herói, um elemento essencial aos seres vivos. O carbono é o alicerce dos seres vivos. Ele está presente nos ossos, no DNA, nos carboidratos que consumimos e em inúmeras moléculas presentes no corpo. Sem ele, provavelmente os corpos dos seres vivos não teriam as complexas formas, alturas, comprimentos, robustez e beleza que compõem a biodiversidade que admiramos. Isso ocorre porque, como elemento químico, o carbono é único em sua habilidade de formar longas cadeias e estruturas complexas, ligando-se a outros átomos de carbono e a diferentes elementos para formar moléculas que sustentam a vida. Por isso o carbono é o bloco de construção essencial de moléculas orgânicas, como proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos que são fundamentais para os processos biológicos. E como ele sai da atmosfera e entra nos corpos dos seres vivos? Bem, uma das maneiras mais frequentes é através do processo de fotossíntese, realizado principalmente pelas plantas e por alguns tipos de algas. As plantas capturam o carbono da atmosfera na forma de dióxido de carbono durante a fotossíntese. Esse processo incrível, realizado principalmente pelas folhas das plantas, converte a energia solar em energia química, produzindo glicose, que se torna um combustível de toda a cadeia alimentar. Assim, as plantas armazenam carbono e o utilizam na formação das moléculas que seu corpo precisa. Sem o carbono, as plantas não poderiam crescer, e sem as plantas, os animais não poderiam sobreviver. É um ciclo de vida complexo e interconectado, com o carbono sendo um elemento fundamental para formar as moléculas e estruturas que dão sustentação aos seres vivos. Mas o carbono não é versátil apenas nos processos biológicos, ele também está presente em materiais inanimados como rochas em diferentes formas que impressionam bastante. As rochas carbonáticas ou calcárias, por exemplo, são testemunhas silenciosas de milhões de anos de história da Terra e contêm carbono em sua constituição. Elas guardam, em suas camadas e estruturas, um registro fascinante das mudanças que a nossa atmosfera, os oceanos e a vida passaram ao longo do tempo. Formadas principalmente por carbonato de cálcio, essas rochas, como o calcário e a dolomita, são verdadeiros guardiões de um ciclo químico que conecta o mundo mineral ao biológico. Sendo, portanto, uma espécie de reservatório natural de carbono, que ajuda a moderar os efeitos das flutuações climáticas. O diamante,
uma das pedras preciosas mais desejadas e caras, também é uma forma de carbono, uma das mais raras e preciosas. Belo, brilhante, e com características raras como alto nível de dureza, o diamante é apreciado e utilizado de várias formas, inclusive em ferramentas industriais. Mas o homem também já colocou a mão na história desse elemento construindo, depois de muitos anos de pesquisa, um material incrível com o carbono, o grafeno. Imagine um material com a espessura de apenas um átomo, mas com uma resistência incrível, condutividade elétrica impressionante e uma flexibilidade surpreendente. Esse é o grafeno, uma forma de carbono que, embora ainda esteja sendo explorada em muitos aspectos, promete mudar muitos produtos que já conhecemos e pode ser uma base para outros que ainda nem imaginamos. Com uma estrutura bidimensional, o grafeno é formado por uma única camada de átomos de carbono dispostos em um padrão hexagonal, o que lhe confere uma combinação única de características. Ele pode ser utilizado em tecnologias inovadoras, como baterias mais eficientes, dispositivos eletrônicos e até implantes médicos. Então é por essas e por tantas outras utilidades que o carbono é um elemento tão importante para os seres vivos, agindo como um elemento super-herói da natureza. Um vilão: os diferentes problemas em que o carbono está envolvido. Assim como diversos outros elementos químicos, o carbono também tem seu lado obscuro e vilanesco. O que começa como um aliado da vida, passa a ser, quando mal administrado, um dos maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, derretimento das geleiras, acidificação dos oceanos e, consequentemente, pela destruição do equilíbrio ecológico. Quando falamos do carbono como vilão, estamos falando principalmente da substância formada quando ele se associa a dois átomos de oxigênio, o dióxido de carbono, que juntamente com outros gases, intensificam o efeito estufa que ajuda a elevar a temperatura e o calor nos ambientes. Mas o homem também está colocando a mão nesse processo natural, intensificando a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, através de diversas atividades, como a queima de combustíveis fósseis, a agricultura intensiva, a queima exacerbada de madeira e o desmatamento. Os gases do efeito estufa formam naturalmente uma camada na atmosfera, que é crucial para manter a Terra aquecida e habitável, mas que também é extremamente perigosa quando seu volume é aumentado intensamente. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera ajuda a aprisionar o calor solar, causando o aumento das temperaturas globais. O que já está provocando um aumento na frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, tempestades mais intensas, além do derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. Outro lado negativo do carbono na natureza é provocar o aumento da acidez dos oceanos. A acidificação dos oceanos é um desafio ambiental que, ao contrário de muitos problemas ambientais, tem consequências inicialmente silenciosas e quase imperceptíveis a olho nu. Mas, por trás dessa aparente calmaria, algo muito grave pressiona toda a vida marinha. À medida que mais dióxido de carbono é liberado na atmosfera, seja pela queima de combustíveis fósseis ou por outras atividades humanas, uma parte desse gás se dissolve nos oceanos. E ao fazer isso, altera o equilíbrio químico da água, tornando-a mais ácida. O aumento da acidez dos oceanos tem efeitos devastadores para inúmeras formas de vida marinha. Organismos como corais, moluscos e crustáceos, que dependem de cálcio para construir suas conchas e esqueletos, enfrentam um futuro incerto. Com a água mais ácida, o cálcio facilmente se dissolve, tornando-se mais difícil para os seres marinhos formarem suas estruturas de proteção e crescerem de maneira saudável. O que significa que toda a estrutura dos ecossistemas marinhos é corroída, peça por peça, quando um oceano se torna mais ácido. Mas a acidificação dos oceanos não afeta apenas os seres marinhos. Ela também pode prejudicar a pesca, que é uma importante atividade para a alimentação e a economia de milhões de pessoas ao redor do mundo. A diminuição da biodiversidade marinha e a destruição de habitats essenciais, como os recifes de corais,
também podem afetar a cadeia alimentar e até mesmo o clima, já que os oceanos desempenham um papel crucial na regulação da temperatura global. Observando todos esses efeitos negativos que estão acontecendo no planeta Terra, podemos ver que o ciclo do carbono pode estar em desequilíbrio. Afinal, em tempos pré-industriais, a quantidade de carbono na atmosfera era muito mais estável, com as florestas, oceanos e solos desempenhando seu importante papel na absorção do dióxido de carbono. No entanto, com a industrialização e o desmatamento descontrolado, o carbono começou a ser liberado na atmosfera de forma desenfreada. As florestas que antes absorviam grandes quantidades de dióxido de carbono, estão sendo derrubadas para dar lugar a áreas agrícolas e urbanas, liberando toneladas de carbono armazenado para a atmosfera. Como resultado, o super-herói mostra o seu lado super-vilão da natureza. O que mais assusta é que esse lado vilão sofre grande influência humana e os impactos negativos podem ser ainda maiores do que os que já conhecemos. Podemos voltar ao equilíbrio? Agora, vem a grande questão: será possível reverter esse jogo para que o carbono deixe de atuar como um vilão da natureza? Bem, a resposta está em nossas próximas decisões e ações. Existem inúmeras maneiras de equilibrar as emissões de carbono, restaurar o ciclo natural e, assim, combater os efeitos das mudanças climáticas. O segredo está em gerenciar o carbono de forma inteligente e sustentável. Um exemplo e uma das soluções mais promissoras para esse problemão, que é a alta quantidade de carbono na atmosfera, é a captura e o armazenamento de carbono, CAC. Esta tecnologia envolve a captura do dióxido de carbono antes que ele seja liberado para a atmosfera, armazenando-o de forma segura em locais subterrâneos, ou em reservatórios naturais como florestas ou solos agrícolas restaurados. Ao fazer isso, podemos reduzir a quantidade de dióxido de carbono no ar, ajudando a minimizar as mudanças climáticas. A transição para fontes de energia renováveis é outra solução muito viável. O uso de energia solar, eólica, hidrelétrica e outras fontes limpas reduz a necessidade de combustíveis fósseis, diminuindo assim a emissão de dióxido de carbono. Além disso, a regeneração de ecossistemas naturais como florestas tropicais e oceanos é essencial. Plantar árvores, proteger os manguezais e restaurar as áreas degradadas são ações diretas para garantir que o carbono seja absorvido de volta ao solo e à vegetação. Florestas saudáveis, por exemplo, podem sequestrar bilhões de toneladas de carbono, ajudando a reverter o impacto das emissões humanas. Ou seja, quando a sociedade se comprometer com um futuro verde e sustentável, poderemos começar a ver o carbono voltando a apresentar apenas o seu lado positivo para o nosso planeta. Por isso, o papel do carbono no nosso futuro é uma narrativa aberta. A escolha é nossa: podemos utilizá-lo como uma ameaça crescente ou podemos usá-lo como a chave para um futuro sustentável. Qual será a sua escolha? E aí, gostou desse conteúdo? Então não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.